Muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um culto. Hoje, dia 5 de agosto, nós queremos aqui agradecer a sua participação e declarar que Deus está presente em todas as coisas. Está presente aqui e está presente também aí, na sua casa. Eu convido vocês a se reunir e também num só espírito, a fazer uma oração junto comigo. Se você puder, feche seu olho, abaixe sua cabeça, coloque a mão no seu coração e deixe com que o Espírito de Deus fale aos nossos corações. Eu gostaria de orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui dispostos, Pai, a ouvir mais uma palavra que venha dos céus. Pai, que o Senhor venha tocar os nossos corações, que o Senhor venha a edificar nossas vidas e que nós sejamos, Pai, fiéis e obedientes à Tua palavra. Fale aos nossos corações e o Senhor, Pai, tem liberdade aqui. Em nome de Jesus. Amém. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei e te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei e te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
sinto trabalhas. Você está no controle. Você está no controle. Mesmo quando não vejo trabalhas, mesmo quando não sinto trabalhas, você está no controle. Você está. Mesmo quando não vejo trabalhas, mesmo quando não sinto trabalhas, você está no controle. Você está no controle. Mesmo quando não vejo trabalhas, mesmo quando não sinto trabalhas, Jesus está no controle. Jesus está no controle. Mesmo quando não vejo trabalhas, mesmo quando não sinto trabalhas, você está no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. E esse é quem tu és. Esse é quem tu é. Olá, seja bem-vindo ao Casa TV. Estamos realizando nossos cultos de forma online devido ao decreto. Queremos de forma responsável diminuir os casos na nossa cidade. Por isso, se possível, fique em casa. Seja responsável, cuide de você e das pessoas que você ama. Os nossos cultos vão acontecer nas quartas-feiras às 20 horas. Fique atento, o horário mudou para as 20 horas. E no domingo continuamos normalmente às 19 horas também online. Compartilhe as nossas lives com seus amigos e familiares, elas têm abençoado muitas pessoas. Toda segunda, quarta e sexta nós estamos fazendo os nossos devocionais. Por isso, siga as nossas redes sociais e esteja atualizado. Fique com a nossa agenda de agosto. E no dia 15, sábado, encontro para casais às 19 horas. A nossa reunião de obreiros foi transferida no dia 23/8, no domingo, às 10 horas. E lembre-se, para os nossos cultos presenciais, reserve a sua presença pelo aplicativo Simpla ou entre em contato conosco. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa secretaria. Casa de Oração para Todos os Povos. Uma igreja presente no seu tempo e na sua história. Gostaria somente de reforçar mais alguns anúncios. Acompanhe as nossas redes sociais, que devido ao decreto, é por lá que nós estaremos transmitindo nossos comunicados e agenda. Por segundo, os nossos devocionais. Toda segunda, quarta e sextas-feiras estaremos fazendo um devocional na nossa página do Instagram. Então, às 8h30 da manhã estará acontecendo os devocionais. Caso você não consiga escutar nesse horário, nós iremos salvar no IGTV. Você pode estar acompanhando no horário de sua preferência. Temos também um reforço quanto ao celeiro do amor. Devido à situação que nos encontramos, os alimentos que recebemos e distribuímos para muitas famílias estão saindo com maior quantidade. Então eu reforço para vocês que tiverem a oportunidade, que tiverem no coração de trazer alimentos aqui para casa, nós estaremos recebendo esses alimentos de terça a sexta-feira, das 14 às 16 horas. E por último, gostaria de reforçar que os PGs que acontecem em nossa casa estão acontecendo online. Então, se você ainda não faz parte de nenhum PG, entre em contato conosco em nossas redes sociais
ou em nossos telefones e participe, você também, do PG. Gostaria aqui também de ler uma passagem que fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Quando Jesus nos ensina o maior dos mandamentos, ele fala de todo o seu coração. Não é por partes, não é um pedacinho do nosso coração. Jesus nos ensina que é de todo o coração. É em primeiro lugar o amor a Deus. Então o nosso desejo é que vocês consigam, e eu também consiga, colocar Deus em primeiro lugar. Nosso primeiro amor precisa ser a Deus. Quando colocamos algo ou alguém em primeiro lugar, estamos declarando que Deus não é o mais importante, mas o nosso desejo é cumprir não só o ide, mas também a obediência a Deus. E este é um mandamento que fala muito comigo a respeito de bens, de dinheiro. Então, se você também entende dessa forma, nós dispomos esse momento como uma oportunidade para vocês estarem ofertando na casa do Pai. Aqui abaixo está as nossas contas, também o PicPay. Se você deseja contribuir, você pode contribuir a partir das nossas contas. Gostaria agora então de orar com vocês. Senhor, muito obrigado por o Senhor estar dispondo de servos fiéis que contribuem na casa de Deus. E também, Pai, queremos orar para que as pessoas que operarem esses valores venham a administrar para a edificação do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, querida igreja, todos aqueles que nos acompanham nessa noite. Eu desejo que realmente seja uma noite onde o Espírito Santo possa estar nos dando a direção. Você que nos acompanha, você que está conosco nessa noite, eu desejo que verdadeiramente o Senhor possa nos ministrar nesse tempo que aqui estivermos juntos. Eu gostaria nessa noite de falar a respeito de um tema muito conhecido entre nós e que normalmente nós já comentamos, nós já conversamos. Na segunda-feira essa semana eu fiz o devocional e eu estou indo na mesma linha que o Espírito Santo me dirigiu, e ali Deus falava a respeito de um padrão como cristãos, né? E nós como cristãos, nós temos um padrão para nós vivermos, para nós testemunharmos. E essa noite o que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá em Romanos capítulo 12, o versos 1 a 2, eu gostaria de ler com vocês, se você puder me acompanhar. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma palavra que nos confronta, na verdade. Uma palavra que vem de encontro a nós mergulharmos e refletirmos um pouquinho para que nós possamos entender. E para isso, para nós entendermos uma transformação da nossa mente, eu coloquei alguns pré-requisitos aqui para que essa mudança tenha possibilidades de ocorrer. Em primeiro lugar, essa mudança, essa transformação da nossa mente, ela somente é possível mediante e para aqueles que creem em Jesus.
Então, se eu creio em Jesus, Ele é um ponto fundamental para que também possa ocorrer uma mudança de mente, uma mudança da nossa vida. Em segundo lugar, a transformação da nossa mente, ela tem por base a palavra de Deus, única e exclusivamente. E a transformação, em terceiro lugar, está fundamentada em Cristo. E, em quarto lugar, um dos requisitos também, a transformação é um processo. Ela não acontece de forma espontânea, ela não é uma forma radical do dia para a noite, não. A transformação da nossa mente é um processo na nossa vida que acontece diariamente. E, por fim, a transformação é uma obra do Espírito Santo. Então, eu quero falar nessa noite a respeito dessa transformação. Tantas vezes nós já lemos, na verdade, essa palavra que está aqui em Romanos 12, né? Então, ela fala assim, não vos conformeis, mas sejais transformados. Ou seja, existe uma possibilidade de nós estarmos vivendo uma conformidade. Existe essa possibilidade. A conformidade, ela implica, na verdade, de nós estarmos usando uma máscara, colocarmos algo exterior e vivermos simplesmente de forma exterior, ou seja, o transformador, ele acontece interiormente. E aquele conformador, eu vou me conformar conforme o meu ambiente, conforme o lugar que eu estou. Eu vou me conformar, eu vou me adequar àquela situação. Então, a transformação é algo que acontece, é uma mudança, eu sofro uma mudança completa, de dentro para fora. Esse é o conceito da palavra metamorfose. Ela vai se originar do termo grego empregado por Paulo aqui em Romanos 12, 2. Ou seja, é uma transformação. Nós podemos ver isso, essa transformação da lagarta em uma borboleta, né? Então, é um exemplo bem típico aqui. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, nós podemos ver lá, utilizando essa palavra metamorfose, quando acontece a transfiguração de Jesus. Ali, Cristo, ou seja, ele foi transfigurado e Pedro, Tiago e João, eles ficaram atônitos, né? Eles ficaram perplexos diante daquilo que eles viram. Então, na verdade, foi uma experiência da glória divina, da maneira como Cristo e nós seremos, né, transformados. Então, às vezes nós podemos nos perguntar, é possível essa transformação real da nossa mente? É possível. Em Romanos 8, 29, nós lemos algo muito interessante. Lá diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, então Jesus, ele foi o primogênito, foi o primeiro. E nós seguimos agora esse padrão que foi estabelecido para nós também, e podemos sim sermos transformados. Então nós vivemos muitas vezes de conformidade daquilo que nós conhecemos, daquilo que é algo mais raso, e nós não mergulhamos fundo. Então nessa noite eu gostaria de estabelecer aqui como se fosse uma ponte de conformidade para transformação. Nós passarmos essa ponte, nós vivermos verdadeiramente algo novo na nossa vida. Por quê? Você pode me perguntar, pastora, mas por que
precisamos ser transformados? Por que eu tenho que mudar a minha maneira de pensar? Por quê? Porque existem muitos benefícios quando eu permito ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver exatamente isso. Muitas pessoas às vezes perguntam: mas eu não consigo deixar de fazer isso, deixar de fazer aquele outro. Eu penso dessa maneira, eu aprendi dessa forma. Pode ser que você tenha aprendido muitas coisas de forma correta. Pode ser que muitas coisas você já viva de acordo com a palavra de Deus. Mas não existe uma vida cristã 80% transformado e 20% não transformado. Ou 50% certo e 50% errado. Nós precisamos admitir de que nós temos que dar um passo. Se existe essa possibilidade diante de nós, de sermos transformados à imagem e semelhança de Deus, se existe essa possibilidade de vivermos algo maior em Deus, então Deus pergunta para nós nessa noite: por que verdadeiramente nós não queremos essa transformação? Então, vamos ver aqui alguns itens ou alguns benefícios, digamos assim, do que a transformação nos oferece. Em primeiro lugar, eu anotei aqui, o primeiro benefício é a capacidade de conhecer a vontade de Deus. Quantas vezes na nossa vida, talvez nós paramos e nós questionamos: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha família? Qual é a vontade de Deus para alguém que às vezes eu posso estar compartilhando algo, ou alguém me procura e me pergunta: pastora, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pois muito bem, olha o que diz Romanos 12. Ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Então ele vem e diz o porquê. Ele diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa dizer, entre outras coisas, de que se nós não somos transformados, se a nossa mente não é transformada, se nós paramos simplesmente no crer em Jesus. Porque, como eu falei no início, para que nós possamos viver uma transformação, existe um pré-requisito de nós crermos. Então, a primeira coisa, nós precisamos estar com os nossos olhos desvendados, ou seja, o véu foi rasgado e também o Espírito Santo precisa ministrar as nossas vidas a respeito da fé em Cristo. A partir dali, eu preciso dar os passos subsequentes. Eles não podem permanecer simplesmente no um dia eu aceitei Jesus. Não. Então, essa capacidade de conhecer a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, é simplesmente eu permitir uma transformação da minha mente. Então, o propósito de Deus para a minha vida, em Romanos 12, 2, é muito claro isso. A mente renovada pela palavra, a mente renovada pelo Espírito Santo de Deus, ela é capaz e ela discerne, então, os desejos de Deus para a minha vida. Olha que maravilha isso. Nós conseguimos discernir a vontade de Deus para a nossa vida quando a nossa mente é transformada, quando a nossa mente é renovada, ou seja, quando eu não fico no conformismo da minha vida. Eu não me conformo da minha vida ser sempre dessa forma, mas então eu me submeto a essa transformação pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, qual outro benefício que nós podemos ter a partir da transformação da nossa mente? Nós vamos descobrir o nosso verdadeiro valor em Cristo. Sim, nós vamos descobrir esse verdadeiro valor. É possível para o cristão que está sendo renovado descobrir o seu verdadeiro valor.
sim, o quem ele é, o que ele passa a ser chamado para fazer, a entender o seu devido uso dos dons espirituais. Ali depois, no verso 3 em diante, já o apóstolo Paulo aqui, ele começa a falar a respeito do devido uso dos dons espirituais. Então, apenas uma pessoa, um cristão com a sua mente renovada e transformada, ele tem a capacidade de exercer e de funcionar dentro do corpo de Cristo com os seus dons espirituais. Porque se nós estamos simplesmente vivendo talvez um cristianismo muito raso, sem uma mente transformada, nós vamos muitas vezes adequar esses dons, esses talentos que Deus nos concedeu de forma errada, de maneira errada, no tempo muitas vezes errado. Por isso que nós podemos ver muitas pessoas, às vezes, vivendo situações, tendo os dons espirituais, mas não exercendo eles de maneira correta ou de maneira tal que possa atingir e, na verdade, conduzir as pessoas dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque ele é uma pessoa que muitas vezes ainda não teve a sua mente transformada. Ele age de acordo com aquilo que ele conhece, de acordo com aquilo que ele acha, de acordo com aquilo que ele pensa. Então, a partir do momento em que a minha mente é renovada, é transformada, eu me torno um agente, uma pessoa que pode verdadeiramente cumprir com a vontade de Deus. Amém? Em terceiro lugar, o terceiro benefício aqui que o apóstolo Paulo nos fala é que todo cristão que passa pelo processo de transformação descobre os seus dons e o seu lugar no corpo de Cristo. É aquilo que acabei também falando justamente agora no item 2, eu já tinha acrescentado isso, né? Então, ele tem um relacionamento melhor com as pessoas, né? Sejam cristãos ou sejam incrédulos, né? Ela se torna viável quando se está sendo transformado. Em Romanos 8, capítulo 8, do verso 9 ao 20, se você ler aqui, você vai encontrar algumas características aqui, quando o apóstolo Paulo fala, ele vai dando o seu testemunho e vai falando a respeito, na verdade, desse relacionamento que ele tem com pessoas incrédulas, com pessoas que ele está ministrando, e ele vai, na verdade, discernindo o seu tempo, ele vai discernindo aonde ele deve caminhar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo aqui, ele já tinha passado por esse processo de transformação. Então, ele termina ali no verso 21 do capítulo 12, dizendo que você agora não se deixa mais vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, nós já não usamos mais a nossa linguagem humana ou a nossa vontade humana de combater as injustiças, o mal, e revidando muitas vezes. Ou seja, nós aplicamos então, com a mente renovada, nós revidamos então com o bem, ou seja, nós amamos, nós perdoamos, nós liberamos sobre a vida das pessoas aquilo que, na verdade, uma mente renovada faz. Então, a mensagem é bem clara. Muitos são os benefícios, né, que nós vamos experimentar quando nós decidimos não nos conformar com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Eu falava na segunda-feira de manhã, para quem acompanhou o devocional, de que o mundo precisa ver um padrão cristão. O mundo está enfermo, o mundo está doente, e ele precisa de um padrão saudável para poder olhar e dizer, olha, esse é um padrão
que eu vou escolher para a minha vida. É dessa maneira que eu quero a minha vida familiar. É dessa maneira que eu quero conduzir a vida com meus filhos, com meus netos, com meu esposo, com a esposa, com o meu trabalho, enfim, na sociedade. Então, nós precisamos romper a nossa mente que vem pronta e vem muitas vezes sendo feita de acordo com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa rotina. Nós olhamos e muitas vezes nós debatemos, nós nos confrontamos situações, mas sem muita maturidade, sem muita inteligência bíblica, digamos assim, sem muita sabedoria. Por quê? Porque simplesmente debatemos pelo nosso achismo e nós não nos submetemos à vontade de Deus. E é nesse momento exatamente que também o autor de Hebreus, ele diz lá no capítulo 12, verso 1 a 2: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, aqui nós podemos ver que o autor de Hebreus, ele nos diz algo muito claro. Ele diz: lança fora tudo aquilo que atrapalha você na sua vida, na sua caminhada cristã, naquilo que Deus tem para a sua vida, na sua vontade perfeita e plena, porque cada um de nós, com certeza, Deus ele tem um plano maravilhoso, um plano de paz, um plano de sonhos, de propósitos para o qual nós nascemos. Mas para que nós possamos descobrir isso, para que nós possamos usufruir de tudo isso, nós precisamos nos permitir e nos submeter a essa transformação da mente, não uma transformação daquilo que talvez encontramos em livros de autoajuda, né? Da autoestima, não. Aquilo que nos diz a palavra de Deus. E é nesta palavra que nós nos sujeitamos, e então o Espírito Santo, o poder de Deus que em nós habita, ele vai nos transformando. Então, essa mudança de mentalidade, ela resulta numa mudança de direção na nossa vida. E o que na verdade precisa acontecer? Quando nós entendemos que nós estamos agindo ou caminhando de forma errada, nós precisamos nos arrepender. Muitas pessoas, elas têm remorso, né? Eu quero dizer que arrependimento e remorso são coisas bem distintas. Muitas pessoas hoje em dia usam essas palavras como sinônimo, né? Remorso e arrependimento. Remorso, na verdade, eu me senti mal por um pecado, mas eu simplesmente me sinto mal quando alguém descobre, ou eu me sinto até mal diante de Deus, né? Muitas vezes você tem algum pecado que você comete, você parece até que tem vergonha de Deus, né? Você se sente mal, mas não existe arrependimento. Porque o arrependimento, ele reconhece o caráter tenebroso do pecado e ele se afasta. Ele na verdade, ele se arrepende, ele se afasta desse pecado. Então, arrependimento, você não precisa ter remorso. Você precisa confessar, se arrepender e você precisa se afastar desse pecado. Então, isso é uma mudança de mentalidade. Nós não pensarmos de que nós precisamos ter remorso, mas nós precisamos de arrependimento. Então, a primeira coisa para uma mudança de mentalidade é nós assumirmos que nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, dos maus pensamentos, né? Então,
Arrepender-se é deixar de lado a conformidade com o mundo e fixar os olhos em Jesus. Nós não podemos nos conformar com o pecado. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos, mas nós precisamos nos arrepender. Fazer essa opção, ela significa uma nova mudança e um novo propósito de vida. Nós podemos ficar da maneira como nós estamos, mas nós não vamos descobrir de forma nenhuma a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como deve ser maravilhoso, e como é maravilhoso a gente compreender essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Saber o que Deus espera de nós e nós termos a oportunidade de ter exatamente a vontade de Deus. Nós temos condições de fazer isso? Sim, nós temos. Quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando nós entendemos de que somente nós podemos verdadeiramente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando nós somos transformados e renovados na nossa mente. Pastora, todos são suscetíveis a serem renovados? Sim, todos nascemos no pecado. Então, todos nós, em algum momento, precisamos nos submeter a essa transformação. Sem essa transformação, nós não teremos uma vida cristã plena. Uma vida cristã onde nós vamos caminhar dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Dentro dos planos que Deus tem para a nossa vida. É tempo da igreja despertar. É tempo da igreja entender que ela precisa caminhar dentro daquilo para o qual ela foi chamada, exercendo os seus dons espirituais como corpo de Cristo, unidos, formando um corpo bem ajustado, saudável, maduro, para que nós possamos viver um tempo novo, para que nós possamos nessa reta final trazer todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo e que nossa vida possa ser um testemunho vivo de transformação para aqueles que não conhecem a Cristo. Então hoje diante de nós está uma ponte. Nós podemos continuar vivendo nesse mundo de forma conformada. Ou podemos dizer essa noite, eu quero atravessar essa ponte que está diante de mim, que é uma decisão. É uma decisão que eu preciso tomar na minha vida. Nós vamos atravessar essa ponte, passando para o mundo que vai nos recompensar com uma mente e uma vida transformada? Ou simplesmente essa noite aqui nós podemos decidir também permanecer onde nós estamos? Mas eu quero alertar vocês que a decisão aqui, ela tem que ser radical. E ela faz parte dos ensinos de Jesus que disse, lá em Lucas 9, 23, 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a palavra ela nos diz que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós não temos que ter dúvidas a respeito de tomarmos uma decisão correta, de atravessarmos essa noite, de decidirmos sair dessa conformidade onde nós nos encontramos e sermos transformados, renovados a nossa mente de forma radical.
Um sacrifício vivo, ele não é composto de 80% de transformação, 20% de conformidade, não. Nem 90% e 10% de outro, não. A nossa transformação, ela se constitui 100% de consagração a Deus e aos seus propósitos para a nossa vida. As oportunidades de crescimento espiritual, elas não dependem simplesmente de uma igreja que eu escolho ir, de um pastor que eu tenho. As oportunidades de crescimento espiritual, elas dependem de uma escolha pessoal. E hoje você está diante dessa escolha. Escolha atravessar a ponte. Escolha uma jornada gratificante. Escolha você nessa noite um rumo de transformação em semelhança a Cristo. Sem essa transformação, queridos, nós jamais vamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Podemos estar fazendo muitas coisas na obra de Deus. Podemos estar muito atarefados, podemos fazer muitas coisas, mas a pergunta que eu deixo aqui nessa noite é: nós de fato estamos exercendo essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque o que Deus mais espera de nós é nós sermos transformados à imagem e à semelhança dele. E isso é possível, porque a palavra de Deus assim nos diz. Então, se ela nos diz, a palavra ela jamais ia nos enganar. Ela é a verdade. E eu quero desafiar a cada um de vocês, e eu desafio a mim também, para que possamos ter essa vida verdadeiramente transformada, e não vivermos uma vida aparente de cristianismo, mas é um tempo em que nós devemos viver uma vida como um padrão cristão, um padrão de testemunho em todas as áreas da nossa vida, em tudo que nos cerca, em tudo que nós tocamos, em todas as pessoas com as quais nós convivemos. Nós precisamos ter um padrão estabelecido para a nossa vida. Nós vamos verdadeiramente impactar o mundo quando o nosso padrão for o padrão do céu. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Que Deus possa chegar ao seu coração essa noite, através do Espírito Santo, e ministrar você de tal maneira que você possa se perguntar essa noite: aonde, Senhor, o Senhor quer começar a trabalhar? Aonde o Senhor quer começar a transformar? Eu não sei as áreas da sua vida que ainda não foram submetidas a uma transformação, mas tudo que se move em nós precisa ser exercido e ser feito de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa abençoá-lo ricamente no decorrer ainda dessa semana. Que Deus possa inundar a sua casa, a sua família, com um discernimento espiritual tão profundo, que você possa testemunhar das grandezas de Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele nos ama incondicionalmente. Deus abençoe vocês. Um grande abraço, em nome de Jesus. São sim, amém. Fiel tu és, fiel pra sempre tu serás.
Glória a Deus. Espero que essa mensagem tenha falado aos seus corações. Fique ligado em nossas redes sociais, que lá estaremos os atualizando de novas informações quanto às notícias da igreja. Esperamos vocês em nosso próximo culto, no domingo, às 19 horas. Um bom resto de semana e que Deus o abençoe. Vou descansar